Paz do Senhor, vim aqui com mais um dia de devocional, que eu diminua para que o Senhor cresça mais e mais na minha vida. Eu vou ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 14, que diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As coisas de Deus, assim, elas são perfeitas, né? Muitas das vezes a gente não entende. Há 7 anos atrás, eu não era da igreja, eu não tinha um compromisso com Deus, né? E eu ouvia sons de trombetas. Não entendia o porquê, né? Eu simplesmente ficava assustada, falando que Jesus ia voltar, que eu estava ouvindo coisa, que eu estava ficando louca, e que Jesus ia voltar e que eu ia ficar aqui, porque eu estava ouvindo aquelas coisas, mas na minha cabeça outras pessoas também estavam ouvindo aquilo. E quando eu perguntava, fulana, você ouviu? As pessoas, não ouvi nada, você está ficando louca. Então, as coisas de Deus é assim. Deus, ele usa os loucos para confundir os sábios. As coisas de Deus é assim, é tremenda. E você tem que estar cheio do Espírito Santo. Você tem que ser uma pessoa realmente assim de Deus para entender. Eu só vim entender quando eu tive que falar com uma pessoa, um homem de Deus, há 7 anos atrás, eu falei com um homem de Deus que eu confiava, e eu perguntei para ele por que eu estava ouvindo aqueles sons de trombeta, né? E era constante, eu sempre estava ouvindo. E foi quando ele falou que as coisas de Deus não têm explicação, a gente só sente, né? Sente e tem que aceitar, e depois Deus lá na frente ele vai nos mostrar o porquê, né? E ele falou que Deus estava fazendo um grande agir na minha vida, e Deus realmente fez. Depois disso eu aceitei Jesus, né? Eu comecei a fazer parte como serva na casa de Deus, na presença de Deus. E então, irmãos, se você tem um chamado, não fique parado, faça hoje e deixe que te chamem de louco, mas faça a obra de Deus. Amém. Deus abençoe.